Boa noite, paz do Senhor, graça e paz. Quem mais? Raiz, eu sempre lembro do Raiz. Paz e bem. Quem mais que tem de outra coisa? É isso. Aqui a gente tem uma lista da Paz do Senhor. Eu faço Paz do Senhor, é o meu lado assembleiano, sempre é o primeiro. Graça e paz foi o período que eu passei na Batista. Axé foi o período do terreiro. Paz e bem é só porque eu gosto do Raiz. É só o Raiz e o Felipe dos Anjos falam isso, né? Paz e bem, que eu conheço. Você conhece mais alguém que fale paz e bem? Não? Então vamos lá. Eu queria hoje convidar a pastora Priscila Ribeiro. Vem pra cá. Tá vendo? Agora eles fizeram corretamente. Agora eles fizeram, olha só. Que emocionado. Pastora Priscila tem uma característica. A Priscila foi uma das pessoas que ela mais surpreendeu a gente. E eu já falei isso algumas vezes, eu vou dizer isso aqui para você. Revelação. A pastora Priscila fez uma coisa que eu acho que, para fazer isso, primeiro você precisa ter muito caráter. A gente tem ação na mesa plural. A pastora Priscila um dia entrou em contato, veio para cá e ela viu como funciona. E ela virou pra gente, em particular, estava eu e a pastora Maria, se não me engano, só no carro, né? Ela falou, olha, eu queria dizer para vocês que eu vim aqui porque eu não entendia por que é uma ação social em Ipanema. Porra, coisa de maluco, os lugares mais caros do mundo tem uma ação social lá. E ela falou assim, e eu queria pedir desculpa, porque agora eu entendo. É surreal o que está acontecendo, ela falava. E eu falei, legal, braba. Mas ela fez algo que as pessoas pecam por não fazer. Ser humilde, reconhecer o valor do outro, no privado, até algumas pessoas fazem. No dia seguinte, a pastora Fabíola foi para a igreja dela e ela ia pregar. Oi? Priscila, eu falei quem? Fabíola, beijo. Pastora Priscila foi lá na igreja dela e ela falou exatamente isso que ela disse pra gente no privado, na igreja dela. O sermão foi sobre isso. O sermão foi sobre isso. Eu assisti a pregação e para fazer isso, você tem que ter muita coragem. Para fazer isso, você tem que ser muito brabo. Só que para fazer isso, você tem que ter muito evangelho no coração. Isso é característica de quem caminha as pegadas do homem de Nazaré. Pastora Priscila, hoje é a primeira vez que você está ocupando esse púlpito físico. Onde a Rizoma estiver, a hora que você quiser, você tem fala nessa igreja. Amém. Porque você conquistou isso. Amém? Boa. E desde então temos caminhado juntos. Desde então temos caminhado juntos. Temos procurado envolver a nossa pastoral de responsabilidade social. Verdade. Esse é um dos trabalhos já que está na agenda lá. Sempre que tem, eu falo, gente, quem pode ir, vamos lá. Fato. Ó, beijo. Coisa linda. Ô, meu amigo, tamo junto. Que isso, estamos caminhando juntos. A cidade está aqui, nossa, uma igreja que chegou de mansinho, já conquistou meu coração por muitas coisas. Inclusive, esse sermão aqui foi um sermão que eu preguei lá na Igreja do Caminho em 23, antes de eu me tornar uma das pastoras lá do colegiado. Inclusive, trago o abraço e o carinho da Igreja do Caminho, né? No nosso colegiado lá, o Gidel, a Agnes, o Henrique, o Dalton, aquele monte de gente querida, a pastoral da responsabilidade social que conhece já vocês e já ama esse trabalho. E esse sermão foi um dos sermões que mais mexeu comigo, porque às vezes a gente fala sobre alguns textos, eles balançam, a gente prega sempre primeiro pra gente, né? Pelo menos deveria ser assim. Mas esse é um que sempre fica na minha cabeça. Sempre. Ainda mais nessa conjuntura que a gente está vivendo no nosso país. Não só política, mas em relação aos evangélicos mesmo, né? Então, quando o Gustavo fez o contato, eu falei, é ele. Porque eu preciso falar de novo para ouvir de novo. E eu acho que vai ser bênção para os irmãos também lá da Rizoma. Então, eu queria fazer uma oração antes da gente começar a reflexão. Senhor Deus, Pai e Mãe de amor, de graça, de bondade, que mais uma vez esse texto mexa com o nosso coração, com a nossa mente e que nos empurre para a vida, nos empurre para ser diferente, para parecer com Jesus, porque esse é o nosso chamado que recebemos do Espírito Santo, da Divina Ruá, e é para isso que nós vivemos. Essa é a causa maior que mexe com o nosso coração. Então, que essas palavras sejam tuas, Senhor. Amém. E que elas sejam uma semente poderosa plantada no coração de todo mundo que está ouvindo nessa noite. Amém. No teu nome santo, Deus. Amém. Amém.
Bem, é um texto, obrigada, querida. Um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Se você que está acompanhando esse vídeo tiver com a Bíblia aí, pode ser a Bíblia de papel, pode ser a Bíblia no celular, tá tudo valendo. Olha que tem controvérsias. É mesmo, gente? Tem umas que são mais santas, mais ungidas. Estão dizendo, tem umas que estão mais ungidas agora. Rapaz, então me recomenda essa aí que eu quero ela. O texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Diz o seguinte: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha que texto bonito, gente. Tanto de poesia que tem nisso, né? Que coisa linda. Então, algumas coisas me chamam muita atenção, assim, a carta de Cristo. Carta de Cristo. Pensa nessa expressão. Escrita com o Espírito de Deus vivo. Não é o Espírito de Deus morto, é o Espírito de Deus vivo. E tábuas de carne do coração. Pega essas palavras, eu acho que as palavras têm uma coisa tão fascinante assim, eu fico às vezes agarrada, pego um texto, às vezes é uma palavra que me segurou naquele texto. E nesse texto tem várias palavras que me abraçam e me provocam e me espetam. Então o contexto dessa carta, disso que a gente leu, na verdade, as cartas paulinas, né? Elas são a maior parte do Novo Testamento. Se você pegar aí, lá no índice da sua Bíblia, vai ver que tem um monte de carta de Paulo. E elas são importantes não só para a gente entender a situação das comunidades ali, né? Do movimento de Jesus sem Jesus, depois da ressurreição, né? E até mesmo o que aconteceu naquelas pessoas, o que virou tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Em outras palavras, o desenvolvimento da doutrina, né? Se a gente for falar no teologuês, que fez com que a fé cristã tenha as características que tem hoje, porque é um processo histórico, né? Então, como entender isso? Então, muitos estudiosos do texto grego defendem que as cartas não foram escritas só por Paulo, né? Você tem Silvano, né, lá em Timóteo 1:1, então outras pessoas que colaboram, e até mesmo comunidades inteiras, não às vezes uma pessoa só, mas a partir da memória de uma comunidade que decide registrar aquilo. Isso era uma coisa muito comum na época. Os evangelhos, por exemplo, foram escritos também comunitariamente, a partir das memórias, né, dos depoimentos da galera que presenciou tudo que Jesus fez, né? Do movimento de Jesus com Jesus, ainda com ele, né? O fato é que se Paulo não tivesse sido preso, se ele tivesse conseguido visitar todo mundo de todas essas igrejas para quais ele escreveu, de repente não teria as cartas. Porque se ele consegue pessoalmente falar o que ele quer pessoalmente, não tem por que ele escrever. Ele só escreveu muitas dessas cartas porque ele estava preso. Isso faz a gente voltar para o texto e pensar. Ele fala sobre cartas de Cristo. Que tipo de carta Cristo escreveria? Ou hoje, nesses tempos internéticos, que tipo de post Jesus faria no Instagram, né? Se a gente pensar assim, tem que caber ali naquele número de caracteres. Mas que tipo de carta? Vamos olhar lá o verso 3 com calma. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então, vós sois a carta. Você consegue imaginar Jesus sentando e colocando algo no papel, ou no papiro, ou no couro, enfim, sentando para escrever alguma coisa? Se você consegue... É porque essa pergunta, isso rodou muito na minha mente. Aí eu lembrei de uma música da Cássia Eller. Eu sou formada em música, então todos os meus sermões sempre vai ter uma música de alguém, inclusive a maior parte deles são conversas entre, sei lá, Cazuza e Apóstolo Paulo, sabe, assim, umas coisas assim, umas conversas hipotéticas. E aí naquela música da Cássia Eller, SCT, ela diz o seguinte: tava com um cara que carimba postais e por descuido abriu uma carta que voltou.
Levou um susto que lhe abriu a boca. Esse recado veio pra mim, não pro senhor. Recebo crack, colante, dinheiro farto embrulhado em papel carbono e barbante, até cabelo cortado, retrato de 3x4 para batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma... Olha, vocês sabem a música do mundo também. Achei que era só eu, tava já me pecadora. Eu falei, gente, ninguém cantou junto, porque lá na igreja que eu começo, o pessoal já vem junto. Eu falei, será que eu tô fazendo uma coisa errada, profanando? Você cantou bem, então a gente falou pra Ah, que bonitinho. Aí venha para essa igreja. Ela fortalece a sua autoestima. Venha. Se eu não for pelo sermão, pela comida, é pela autoestima. Eu ia até começar, porque tá constrangido. Essa música é maravilhosa, porque ela fala da surpresa de receber uma carta de amor inesperado. Isso, uma carta de Cristo, honestamente, não poderia ser nada diferente disso. Uma carta de amor inesperada. E isso é muito interessante, basta a gente lembrar de alguns textos lá, João 3, contava. João 13:1, eu amo esse texto. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um amor insistente. Lá em João 17 também, na oração sacerdotal, gente. É uma coisa maravilhosa. E aqui nesse texto, Paulo está dizendo o quê? Que a gente, nós aqui, é que somos essa carta. Que Cristo nos escreveu, nos escreve através do Espírito Santo, porque é esse processo. Só que são cartas que estão aí espalhadas para serem lidas por todo mundo. E tem uma coisa mais especial ainda, porque o texto continua dizendo, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, escrita não com tinta. Pare e pensa um pouco nessa frase. Relembra aí por alguns instantes tudo que você já ouviu sobre o Espírito Santo, ou sobre a Divina Ruá, esse poder incrível de gerar mundos inteiros, de ressuscitar corpos, de fazer existir o que não existe. Pensa nisso e pensa que é esse espírito, essa força, esse poder, essa energia, essa coisa que não tem nem palavra para descrever, que está escrevendo essa carta que é você, sou eu, que é a gente junto. Que é mais interessante ainda. Então esse Deus, pensando na Ruá, no Espírito Santo, esse Deus palavra feminina, se a gente for pensar nisso, como a Ruá lá no Gênesis, essa mulher grávida que está dançando ali, né, gestando as possibilidades todas da vida para parir essa realidade da criação. Olha que coisa linda, olha a força, olha o poder que tem nisso. Para pensar, o lugar mais bonito que você já foi, sabe, a cachoeira mais bonita, o mar de água mais azul, a mata mais verde, não sei, a borboleta mais colorida, a poesia que mais te emocionou, a música que mais te deixou com os olhos marejados, a comida mais gostosa que você já comeu, a conversa que teve mais conexão, assim, você fala, caramba, a pessoa está lendo no pensamento. O sexo, para quem pode só, o sexo melhor que você já teve, dá vontade quase de entrar pelos poros da pessoa, assim, essas experiências, essas felicidades que a gente vive no nosso corpo e outras tantas, como comer arroz e feijão quentinho, né? Receber um beijinho de uma criança inesperadamente, um bichinho que você tem que vem fazer um cafunézinho sem você pedir, essas felicidades simples que não dependem de dinheiro, sabe? Você consegue ver que tem um dedo da Ruá escrevendo essa carta, Amém. Escrevendo esses fatos Amém. Em você e te marcando de maneira que você, através dessas coisas todas, se pareça com Jesus? Amém. Olha que coisa fascinante. Eu acho que assim, isso só comove a gente, porque lá dentro da gente, em algum lugar, tem um botão, sabe? Que ele liga quando a gente se deslumbra, assim, sabe? Com a belezura da natureza, com um cheiro gostoso, sabe? Aquele cobertor que tem aquela textura, assim, de, sabe? Ursinho de pelúcia. Essas coisas que a gente não considera, mas porque a gente não considera o corpo como esse canal de revelação da divindade. Não é porque Deus está muito longe, mas a gente sabe que Deus está muito perto na marmita que a gente faz para distribuir.
Esse Deus que se fez carne chama a gente para ser uma carta. Amém. Uma carta de carne. Por isso que está falando desse escrito na tábua de carne do coração. Porque ser uma carta do Cristo, escrita pelo Espírito de Deus vivo, tem que carregar esse balaio de cheiro, de gosto, de sensação. Tem que ser gente. Deus não escreve carta numa parede para ficar lá, estático. Não é só um livro, não é um prédio, não é uma placa. Entende? E isso tem que ser uma coisa que a gente precisa realmente parar para pensar nisso, porque um dogma central, uma doutrina fundamental para o cristianismo, qualquer cristão, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, crê que Deus se fez homem, certo? Se fez carne na pessoa de Jesus. Ok. Para ser crente você tem que acreditar nisso, basicamente, né? Sim, não, mas antigamente sim. Só que pensar no Deus que virou corpo, virou gente, abre uma porta da gente pensar no que o corpo precisa. Um corpo precisa de comida. Um corpo precisa de roupa. Frio, para se aquecer precisa. Um corpo precisa de teto, de uma casa. Um corpo precisa de saúde. Um corpo precisa de escola. Um corpo precisa de sexo. Um corpo precisa de lazer, de descanso. Olha quanta coisa que a encarnação do Verbo, essa doutrina maravilhosa, deveria nos fazer pensar. E às vezes a gente nem cogita. Porque fica falando, sei lá, do céu, ou do pecado, ou de coisas muito fora disso. Aqui, ó. Então, quando o Gustavo estava falando que ser igreja tem a ver com atrito, é isso. É esse roçar. E é esse roçado também do plantio, do cuidado, do cultivo. Culto, cultura e cultivo, como diz o Rusto Gonzalez. E é muito bonito, porque quando a gente percebe essa diversidade, isso testemunha de Deus pra caramba. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, então somos todos filhos aqui da Mata Atlântica, Cabaí de Guanabara. Eu sempre falo disso, porque o bioma, ele comunica a beleza de Deus pra gente. O que a gente aprende com a Mata Atlântica? Diversidade. Diferenças que estão vivendo em harmonia. Porque tem um passarinho específico que come aquela semente, quando ele defeca já vai a semente junto com o adubo, e dali nasce uma árvore, e aí tem um macaco que pega... Isso não ensina sobre Deus? Isso não ensina sobre eclesiologia? De uma diversidade vivendo em comunidade, em harmonia. Esse eu, tu. Essas coisas que acontecem nesse meio do caminho aqui, ó. Entre eu e vocês, entre a gente. E olha como é que a gente pode aprender a partir da criação, de tanta coisa simples e acessível. Por que Jesus só usava esses exemplos, gente? É a semente, é a flor que nasce no mato que ninguém vê, é a árvore, é a mostarda, é o passarinho, porque são exemplos que todo mundo está vendo, todo mundo entende, todo mundo conhece, todo mundo já viu em algum momento. É o simples. Essa carta, além de ser encarnada e de se referir às necessidades físicas daqui agora, porque a gente ainda não morreu. Quando você morrer, estiver no céu, beleza, aí lá você pensa. Agora, enquanto você está aqui, tem várias coisas para ocupar a sua mente e seu tempo. Porque a igreja durante muito tempo viveu assim. No céu, no porvir. Quando Jesus voltar, quando estiver no céu, tá tudo bem, beleza. É ótimo pensar assim, realmente, isso é uma parte da nossa teologia. Porém, até você morrer, meu querido, você está vivo, né? No caso, vamos considerar que você está vivo, a gente está vivo. Então, beleza. Quando você está vivo aqui, tem muita coisa para você fazer, meu amor. Se você está achando que está pouco, venha conversar com o pastor Gustavo. Chega aqui. Dá um pulo na Igreja do Caminho, tantas outras comunidades. Tem coisa para fazer. Então, jogar tudo lá para o metafísico e nada para cá, o corpo, não é o que Jesus faria. Ele não fez isso. E aí, pensando nessa mesa de comunhão, que é o que nós fomos chamados, né? Pensando nessas cartas escritas variadas, com cheiros diferentes, com palavras, com letras diferentes. E é bonito pensar numa carta escrita à mão ainda, né? As pessoas têm maneiras de escrever. Tem gente que é mais poética, tem gente que é mais detalhista, né? Tem gente que tem uma letra bonita, a minha é horrorosa. Eu nunca peço para escrever nada à mão, posso escrever lá no computador que é melhor. Mas, enfim, tem essas peculiaridades, essas características. E isso diz muito sobre nós.
Assim como a nossa história de vida, tudo que aconteceu com a gente até aqui tem um objetivo, uma função. Você não seria a pessoa que você é, eu não seria essa Priscila que está falando hoje aqui com você, se 10 anos atrás você me dissesse, você estaria lá numa aldeia Guarani comendo peixe com a mão, sei lá, catando piolho, plantando aí, eu falava, impossível. Eu era aquela patricinha que não repetia roupa, entendeu? Assim, é impensável. E olha que bonito, que caminho, que história incrível que fez você ser essa carta aí, que comunica essas coisas que eu não comunico, porque a galera que lê a carta do Gustavo é uma galera diferente da galera que lê a minha carta, que é diferente da galera com que você em casa está me ouvindo aí. As pessoas que convivem com você e que leem o testemunho do que Cristo está fazendo são as pessoas que você conhece. Eu não conheço as pessoas. Então as cartas estão todas espalhadas, é isso que é muito legal. E são todas escritas de maneira diferente. E elas atingem quem tem que atingir. Porque o Espírito Santo que faz isso, não é você. Cabe a você ser. Amém. Só tem que ser. Amém. Cheio de erro porque você é gente. Você não é mais quem você é. Você ainda não é, né, aquilo que você quer ser. Mas também já não é mais o você de um ano atrás. Como você mesmo deu o exemplo do Rafael aqui. A gente vai mudando. E aí a gente vai para o último ponto desse texto. Quando ele fala, como é que ele termina? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas aí vem a parte que eu acho mais bonita, nas tábuas de carne do coração. Essas cartas de Cristo, que são escritas com essa criatividade da Ruá, que nos ensina a partir do ordinário da vida, do bioma que nos pariu, das coisas que acontecem na vida da gente, que a gente não tem controle, que vão nos moldando, nos modificando, enfim, tudo isso está lá nessa tábua de carne do coração. E aí, diferente daquelas tábuas de pedra lá de Moisés, fixas, rígidas, imutáveis, essas cartas que somos nós, é feita de matéria mole, carne de coração. Olha que coisa linda. E carne de coração, honestamente, eu acho que é a carne mais bonita que existe. Não é verdade? É por isso que a gente é tudo emocionado. A gente é latino-americano, então, caramba. É muita estampa, é muita cor, é muito volume, é muita loucura, é muita dança, é muita emoção. É isso. E isso é muito bonito, porque a gente tem o privilégio de nascer num lugar como o nosso país, que tem essa característica tão emotiva e amorosa, e, sabe, de abraçar, de cantar junto, de gostar de dançar, de gostar de conversar. Isso é testemunho de Jesus. Isso é testemunho de Jesus. E aí, pensando nisso, nessa carne de coração, em ser emocionado, assim, me veio aquele poema do Fernando Pessoa, que Betânia cantou assim maravilhosamente, que é aquela Todas as Cartas de Amor São, que é maravilhosa. E eu vou ler um trechinho, diz o seguinte: todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi no meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, tem que ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. E isso é muito lindo. Então, na carta de amor Priscila, nessa carta de amor de Deus para as pessoas com as quais eu convivo, nessa carta tem samba, tem gostar de deitar na rede, tem amar os amigos. Eu amo meus amigos. Tem gostar de abraço. Nessa carta aqui, tem gostar de comida, como Botaurina, né? Tem amor pelos indígenas. Tem sangue nos olhos, assim, pela luta por justiça, sabe? Tem muita teimosia também. Porque nem tudo, né, gente? É só coisa boa, né? Tem que estar as tretas também, nem tudo são flores. Tem muito erro tentando acertar nessa carta aqui. Tem muitas palavras duras das quais eu me arrependo, né? Aquela coisa de vamos tentar conversar, até que não, né? Tem atropelamento por eu ser muito elétrica, às vezes tem também. Enfim, é um tanto de coisa que misturado faz eu ser essa carta de amor e testemunhar desse jeito aqui que vocês estão vendo hoje. E você? Para pensar na carta de amor que é você. Quais são os elementos? O que tem aí nos parágrafos dessa carta?
Eu tinha pedido pro Gustavo pra gente ter uns post-its. Não sei se a gente tem. A gente tem? Olha, muita eficiência, gente. Vamos fazer um exercício agora, só pra quebrar o gelo aqui, que é bom. O gelo que não tem, né? Porque já tá tudo Léo. Então, nesse papelzinho aqui, a gente vai fazer um pequeno exercício. Cada um de vocês vai pegar um deles, vai pegar uma coisa para escrever. Pode escrever. Gente, é muita fartura. Olha que igreja próspera. Eu vou ficar aqui. Olha aqui. Eita, glória. Então eu vou pedir essa ajuda luxuosa aqui. Cada um vai pegar um post-itzinho, um papelzinho desse aqui. E você vai escolher umas 2 ou 3 coisas. Eu dei uma lista enorme sobre mim. Mas escolhe umas 2 ou 3 coisas que você gosta, que são pedaços de você. Coisas que você acha que sem isso você não é você. Muito importante. Pode ser uma qualidade ou um defeito, não tem problema não, tá? Que tá tudo valendo. Essa matéria moldada aí pela mão da Ruá, às vezes é meio torta, meio desigual, mas tá tudo valendo. Escreve aí umas 2 ou 3 coisas. Eu fiz esse exercício lá na Igreja do Caminho e a gente fez um mural assim, com todos os post-its assim, de todo mundo. E foi muito legal a gente ler isso depois. Dá um tempinho aí. 2 ou 3 coisas que te definem, que você gosta muito. Que sem essas coisas você não é a carta que você é. Precisa ser assim, um testamento, deixando todos os seus bens pra mim, não nada disso. Coisa simples, pode ser uma palavrinha. Sei lá, gostar de bolo de aipim, tá valendo. Reclamar muito de acordar cedo, pode ser também. Pensa aí. Se você estiver em casa com papelzinho aí, pensa nisso também. Escreve. É bom escrever que a gente materializa. Escreve no Instagram. Escreve no Instagram, é verdade. Você está acompanhando a gente. Escreve aí. Bota aí. Coisas que são fundamentais. Eu botei um monte aqui quando eu me descrevi de alguma maneira. Botei coisa boa, botei coisa ruim também. Vamos ser honestos. Se quiser botar mais, assim, tá tudo bem. Mas acho que uns 3 tá bom. Pensou? O que é pra escrever? 3 coisas que são uma característica sua, assim, uma coisa que é muito importante pra você. Que a pessoa que te conhece fala, ih, fulano é assim, 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 entendeu? Galera aí, não sei se tá escrevendo no Insta, se tá escrevendo aí no papel. Mais um minutinho. Quando você acabar de escrever, troca com uma pessoa. Desconhecido, né? Não, mas todo mundo vai trocar com todo mundo. A gente tá com um grupo aqui que a gente consegue trocar todo mundo com todo mundo. Ó. Troca no banco de trás, pode fazer um troca-troca. Leu dessa pessoa? Troca por outra. Não precisa botar o nome não. Vai trocando, vai lendo aí. Vai ler dessa pequena carta aí, esse recadinho. Gente, ele tá inspirado, hein? Pensando. Eu nem tenho tanta coisa pra falar. Gente, dá um resuminho. Nem tem, falar 3 coisas sobre mim é difícil. Vai trocando, depois que acabar de escrever, troca com outra pessoa. Leu do outro. Tem uma hora que você não vai mais saber mais quem é, não é verdade? Que não tem nome. Vai lendo aí. Vai sair trocando, vai sair trocando. Vai sair trocando. Não bota nome não, vai trocando. As cartas são circulares, ó, igual a carta de Paulo, tudo circular. Todo mundo vai lendo. Vamos trocar mais uma vez. E a gente tem onde colocar? A gente pode colocar na parede, depois a gente coloca aí. Todo mundo tá bom? Toma aí rápido. Peraí, isso aqui é uma cartolininha que a gente pode colocar ela? Então vamos fazer o seguinte, só pra facilitar agora, a gente vai colocar na parede ali, tá. Quando acabar o culto a gente pega e bota na cartolina pra gente ter esse memorial. Vamos lá, pode colocar ali na sua... Pode já. Pode colocar, 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Coloca aí a sua carta. Vai com fé. Depois a gente pega e cola direitinho com o Dorexinho. Não tem problema. Tira a foto aí. Aperta aí.
Bota o outro. Bota o outro por cima, Sandra. Foi? Já tem que botar, colocar a textura da parede. Depois a gente pega e resgata e faz bota aqui na cartolina. Esse memorial, essas pequenas... Isso é muito simbólico, gente. Sabe por quê? Que essa forma palpável de entender como funcionaram as cartas também. A pessoa que escreveu aí está falando de si. Está, de alguma maneira, testemunhando quem ela é, o que Deus fez, ou o que precisa ainda fazer. É um memorial palpável de um processo. Porque o processo da nossa transformação do Espírito Santo dentro da gente não é de um dia para o outro. O que você escreveu ali, pode ser que daqui a 6 meses já não tenha nada a ver mais com o que você enxerga em você. Pode ser que você considere importante ressaltar outras coisas. Porque o processo do Espírito Santo, a escrita da carta nessa tábua mole, nessa tábua de carne, vai modificando. Então hoje, a gente tem aquele retrato ali. Daqui a 2 meses, 1 mês, já não vai ser. De repente você vai achar mais importante escrever outra coisa. E aquilo foi superado, ou então aquilo ainda está lá te espetando. Essa carta viva, ali na verdade é um bilhetinho vivo. É um pedacinho da carta que é você. É um pedacinho, cheio de erro, cheio de acerto. Cai, fica, aí não cola, aí volta. É essa insistência, é esse processo, é esse caminho, é essa jornada, é essa travessia. As coisas não acontecem do dia para a noite. E é muito bonito a gente poder registrar isso. Isso é um exercício muito legal de espiritualidade, assim. A gente pode ir registrando o quanto a gente já foi sendo transformado, ou o quanto a gente ainda está preso em alguma coisa específica, o quanto que o nosso irmão escreveu e fala, caraca, eu queria ser assim. Amém. Ou então, isso aqui não é meu erro já é esse. Isso ajuda a gente a se confrontar. Da mesma forma que as cartas paulinas fazem a gente se confrontar. Essa carta não está longe da gente. Entende? Ela foi escrita num contexto a partir de um momento daquele coração, daquela vivência com Jesus. Igual ali. A gente fez um exemplo pequenininho do que o Espírito Santo está fazendo em você, do que você enxerga que está fazendo, do que você não enxerga, do que ainda precisa mudar. Então, esse conjunto, e essa é a minha última fala, esse conjunto, esse pequeno conjunto ali de afetos, né, que se tornou palpável naqueles papeizinhos ali que podem fazer a gente pensar muito. Se a gente lê e relê e vê como a gente é diferente e como a gente é tão igual também, né? A gente é tudo gente. Que isso seja um memorial afetivo desse processo do Evangelho de Jesus dentro da gente, que é essa escrita dessa carta viva, que está sempre mudando, que está sempre sendo reescrita, que está sempre circulando e está sempre revendo como que o Evangelho age no nosso coração e como é que a gente transborda isso para todo tipo de gente que a providência faz cruzar o nosso caminho. Que isso seja um memorial para você lembrar que você já não é mais quem você era. Você ainda não está quem você quer ser, mas você ainda já não é mais. E que essa carta está sempre sendo escrita e reescrita, e vem entrando coisa, vem saindo coisa, porque é um processo. Que Deus bote essa sementinha no nosso coração. E que a gente guarde isso, né? Amém. Amém, minha pastora, amém. Deixa eu falar uma coisa aqui, fica aqui do meu ladinho. Hoje em dia, eu sempre, assim, eu tento, de uma forma meio abrangente, falar de 2 tipos de evangelho que tem hoje em dia. Os 2 têm o mesmo princípio, mas os 2 têm finalidades, objetivos e sabores completamente distintos. A gente tem um evangelho que eu considero ele cannibalista. Ele mata a vida para se alimentar e permanecer vivo. E a gente tem um evangelho que é antropofágico. Você se alimenta do outro. Como na ceia, o nosso Cristo, ele se repartiu em pão e a sua virtude nos alimenta naquele pão. Hoje,
a gente está sendo alimentado de Priscila. E a cada encontro que você tenha, se permita ser alimento para o outro e se permita ser alimentado para o outro. Que esse movimento antropofágico, onde se mastiga algo e aquilo se faz parte, se torna parte de você, seja essa caminhada do Evangelho. Amém? Pastor Rafael, faz favor, vem aqui para cá, vem aqui orar aqui. Queria dizer uma coisa, gente, dia 14, agora essa semana, é aniversário do Pastor Rafael. Vai fazer 25 anos. Pastor Rafael, a gente aqui, tem pastora Maria, a gente vem nesse caminho, e eu queria muito agradecer, meu irmão, pelo dia, não vai ter culto, né, no dia 14, né? Então, só no outro, quer dizer, culto vai ter. Quando eu nasci foi um culto. Exatamente. Teve uma estrela que se a pessoa seguiu, te encontrou no manjedouro, eu entendo isso. Eu ouvi essa história em algum lugar. Mas o personagem também, tudo bem, não tem problema. Foi lá em Teresópolis. Então, meu irmão, que essa igreja é muito grata pela sua vida, essa igreja é grata pela sua família. Agora eu digo eu acho que esse um ano de Rizoma, eu aprendi a dar nome, a dar rosto para as coisas. Então agora eu não falo no todo, eu falo de mim. Eu, Gustavo, sou muito abençoado por caminhar ao seu lado. Você é um presente. Você também é minha estrela, que foi seguindo aí e vem caminhando junto. Eu venho aprendendo, a gente vem se amando cada vez mais nessa caminhada. Então, meu irmão, dia 14 a gente vai celebrar a sua vida, porque de fato você é um presente para mim. E eu sei que você é um presente para a nossa comunidade também. Então, meu irmão, amo você. Feliz aniversário adiantado. Dia 14 tudo de novo, depois também, mas todo dia. Eu queria que você abençoasse a pastora Priscila, abençoasse o culto, finalizasse e a gente ora o Pai Nosso todo mundo junto. Pode ser? Amém. Então vai lá, é contigo, meu irmão. Senhor, muito obrigado pela pastora Priscila, muito obrigado por esse aprendizado, essa palavra tão poderosa, que é do tamanho de uma semente. Muito obrigado, Senhor, que ela possa crescer em nós, em todos que nos assistem pelo Instagram, pelo YouTube, aonde essa palavra chegar, que ela ganhe mais força dentro do coração de cada um e que seja um solo fértil, Senhor. Abençoa a pastora Priscila no seu ministério, no seu caminhar, e é uma honra podermos juntos aqui falar do amor de Jesus, é uma honra poder ouvi-la e poder aprender. Muito obrigado por esses momentos maravilhosos, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Maravilhosa. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Vou editar ela depois e vou meditar muito, né? É isso, é tudo nosso. Por favor, tudo nosso. Que palavra linda. Tudo nosso, Obrigado. tudo nosso. Obrigado pelo carinho. Que lindo, bom. A gente se alimentou de Priscila.